Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Família reunida? Já tem em mãos o nosso kit de fé? Não? Vá lá rapidinho, dá tempo? Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo a nossa perseverança. Aquele cafezinho bem quentinho para dar aquela despertada? Ainda estamos na série de vários temas falando sobre a gratidão ao Criador. Amém? O tema da mensagem de hoje, a cruz e a nossa identidade. Referência bíblica, Romanos 5, versículos 6 a 21. A palavra diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque, se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o versículo para a leitura, que é a base do texto de hoje, encontra-se no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A cruz e a nossa identidade. Presta atenção. No objetivo de construir uma base bíblica para a nossa identidade, chegamos a um conflito. Por um lado, fomos coroados de glória e de honra. Salmos 8, versículo 5. Feitos à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 27. Por outro, somos seres em rebelião, afastados da presença de Deus. Gênesis 3.
O pecado nos faz errantes, induz nossa alma carregada de vergonha a buscar sua identidade onde ela não está. Diante disso, quem somos? Há outras coisas que devem ser levadas em consideração em nossa busca. Nós não fomos abandonados na rebeldia. Pelo contrário, ainda no Éden, Deus prometeu nos redimir. Gênesis 3, versículo 15. A obra de Jesus não foi apenas a remoção da culpa, mas um novo nascimento. João, capítulo 3. E a partir da qual nos tornamos filhos de Deus. Isso implica não apenas perdão, mas desencadeamento de uma nova vida. A obra de Jesus Cristo nos possibilita uma nova vida e, portanto, uma nova identidade. Quem eu sou? A obra de Jesus é a resposta. A cruz diz quem somos. É uma mensagem dupla, de juízo e de graça, de lei e evangelho. Em primeiro lugar, a cruz diz que você é réu condenado à morte. Você não é pecador por causa dos erros que cometeu. Ainda são fruto da sua natureza pecadora. Jesus teve que pagar com a vida pela sua salvação. Onde está o orgulho? Pregado na cruz. Em segundo lugar, a cruz diz que você é tão amado por Deus que Jesus não hesitou em tomar a sua condenação sobre si para salvá-lo. E não foi porque você fez algo para merecer. Foi fruto do amor dele, do valor e da dignidade que lhe confere. Onde está a vergonha? Pregada na cruz. Você é um pecador redimido. Não há orgulho. Você foi justificado. Não há mais vergonha. Você foi revestido. A nudez foi removida. As folhas de figueira, as roupas da mentira, as aparências não são mais necessárias. Você é amado. Ore sobre isso. É interessante que a Bíblia não diz apenas que Deus nos ama. Diz que Deus demonstrou seu amor. E nisso consiste o amor. Não que nós amamos a Deus, mas que Deus nos amou e deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor é mais do que emoção ou intenção. Amor verdadeiro, redentor, no estilo de Deus é ativo. Faz alguma coisa. Para nós, Jesus fez mais do que alguma coisa. Ele sacrificou tudo. E mais, Ele fez quando mais precisávamos. Ele demonstrou seu amor quando ainda éramos pecadores. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Feche os olhos, curva a sua cabeça e ore junto comigo. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, muito obrigado por me amar, Jesus. Eu lhe amo pelo que o Senhor fez, eu lhe amo por quem o Senhor é, eu lhe amo por causa de suas promessas, eu lhe amo devido à sua fidelidade. Acima de tudo, querido Pai, eu lhe amo por causa de Jesus, que me mostrou o quanto o Senhor me ama. Por favor, dê-me poder para mostrar meu amor, servindo e dando aos outros como Jesus o fez. Em nome de Jesus, com toda a autoridade, em concordância com tudo que falamos e meditamos. Amém. E graças a Deus, obrigado, Jesus, por tudo.